sempre um Deus abstrato, um Deus distante de nós, mas Deus que nos conhece, sabe que a maneira para sermos felizes é quando nele buscamos e quando nele depositamos todas as nossas confianças. Se queres viver feliz, entregue sua vida a Jesus. Entrega a vida a Jesus, Ele é a fortaleza e confirma a podes caminhar. Esse mundo é tão difícil, não é brincadeira não, só consegue caminhar quem tem Jesus no coração. Só consegue caminhar quem tem Jesus no coração.
quando você quer perceber se uma coisa é ou não de Deus, veja as dificuldades que ela te traz e veja com que lentidão as coisas que são de Deus funcionam. Não porque Deus seria incapaz de fazê-lo rapidamente, mas porque nós somos lentos em ouvir, em entender o chamamento de Deus. Nós temos um episódio retratado no livro de Daniel, falando de duas coisas importantíssimas: do falso e do verdadeiro. Nós percebemos que quando vem a verdade, ela não fracassa. Por isso não dá para acreditar em tantas pessoas que andam com a Bíblia na mão, não dá para acreditar em tantas pessoas que rezam, porque diante das provações, diante das opressões, quando não é verdadeiro, ele fracassa, ele para, ele abandona, ele foge. Ele tem medo. Ele quer ter concordância com aquilo, embora aquilo não seja melhor. E a falsa ideologia, o falso espírito, pode muitas vezes nos levar ao caminho do erro e do fracasso, achando que estamos obedecendo, e muitas vezes essas obediências nada mais é do que capricho de homens ou de conceitos humanos, que enquanto não encontrar oposição, enquanto não encontrar o verdadeiro homem de Deus, essa oposição vai tomando posse e vai crescendo na face da terra. Essa história coloca bem ao par das situações do mundo contemporâneo que hoje nós estamos vivendo. Por isso, nesses finais de tempo, nesse rumo ao terceiro milênio, que tanto a igreja tem nos pedido, que tanto tem se estudado, o que falar, o que fazer, como pregar, e a CNBB não encontrou outra resposta a não decretar, evangelizar com ardor missionário, de uma maneira que leve ao povo conhecer, em 1997, a Jesus Cristo. E sei que nós estamos percebendo, 97 está indo assustadoramente, os tempos passam, os tempos estão breves, e de repente, enquanto ainda ficamos planejando o que falar, como falar, aonde falar, quem falar, o tempo vai passar e ninguém fala nada. E essa lentidão não é porque Deus é lento, é porque nós somos lentos. Irmãos, Daniel foi um homem experimentado de Deus, mas ao mesmo tempo foi um homem gasto nas mãos de Deus. E eu, quando fico lendo a palavra de Deus, eu sinceramente eu tenho vergonha de saber que eu estou aí no altar anunciando o Evangelho. Me dá vergonha falar de Deus quando eu vejo a maneira com que estes homens de Deus enfrentaram a sociedade. E volta e meia eu pergunto a mim mesmo, o que eu estou fazendo? E volta e meia volto a minhas preces a Deus para dizer: Senhor, aonde estão os profetas? Aonde estão os homens de Deus? Aonde estão aqueles que ainda são ou seriam capazes de morrer pelo Evangelho, de morrer pela Santa Igreja, de morrer pela Arca da Aliança, morrer pela Igreja, morrer pela Arca da Aliança, morrer para defender o Evangelho? Não significa ser um mártir invisível, ser trucidado, matado, queimado vivo. Estes meios, esta fórmula de agir foi do tempo em que o mundo não era evoluído, foi do tempo que as coisas fossem brutalmente. O diabo se organizou, filhos. Ele hoje tem também na igreja suas tecnologias. Não pensa que o diabo é brutal, é violento. Ele só usa da violência depois que está
enganador, que o único meio dele é arrancar da ideologia da humanidade que ele existe e que ele seja perigoso. E ele, tendo as suas tecnologias, ele joga sujo. Como ele é sujo, ele tem que jogar sujo contra os filhos de Deus. Nós vamos ver uma falcatrua que Satanás faz no mundo dos sátrapas e dos conselheiros do rei de Dario. E vamos perceber como ele jogou bonito. Mas com isso tiveram que levar Daniel a uma tremenda vítima. E hoje as covas e os leões não são retratados em buracos e nem em animais, mas são retratados nas grandes tecnologias e pesquisas que se fazem, e até mesmo em alguns estudos teológicos, que infelizmente, por não experimentar a viva graça de Deus, por não terem coragem de enfrentar a morte, porque isto poderia dar ibope na imprensa, nos jornais, e a nossa sociedade quer aparecer na imprensa e no jornal, mas como super-homem, como mais poderoso, mas aparecer como um defensor da verdade do reino de Deus? Não, porque no país que estamos vivendo, no mundo e na época em que vivemos, ser e falar a verdade é antagonismo. Nós estamos no mundo de quem pode mais, chora menos. Rui Barbosa dizia que dias viriam que o homem teria vergonha de ser honesto. Infelizmente este dia chegou. O homem hoje tem vergonha de ser honesto, e para manter sua reputação ele precisa de sofrer aquilo que eu tenho sofrido, e que bons amigos meus que lutam para o reino de Deus também têm sofrido. Porém, eu ainda não vi ninguém atrás das grades, e muito menos na cova dos leões. Isto significa que ainda o território, o planeta Terra, não teve profetas na qualidade dos profetas primitivos. Por isso, eu gostaria de dizer a vocês que a minha metodologia de pregações, a minha maneira de ensinar e de levar o Evangelho, precisava ser como a dos profetas. Mas eu estou muito longe de ser como eles, porque eu não consigo. Eu luto, mas não consigo. Mas, pelo pouco que faço, já me dizem que sou diferente, que sou radical, que sou fundamentalista, que a sociedade precisa de um evangelho mais blando, de um evangelho que não atinja, de um evangelho que deixa sempre sem vergonha do mesmo jeito. Quem adultera pode continuar adulterando, quem se divorcia pode continuar divorciando, quem reza pode continuar rezando, mas não rezando muito, porque se rezar muito vai entrar no fanatismo. Isso é perigoso. É a linguagem das técnicas que a gente vê por aí afora. Então qualquer palavrinha que diz não, não pode, não é assim, tome cuidado, é levado a sério. E tudo que Deus diz vai e anuncie, a gente então põe um obstáculo. Gente, nós precisamos tomar uma dose de consciência para perceber que Deus quer a mudança desta terra. Deus quer a renovação da face da terra. Infelizmente a renovação carismática está morrendo por todas as paróquias. Está acabando. Aqueles bons grupos ungidos que cantavam, pregavam, saíam, hoje tem dificuldade para encontrar um servo para rezar. Os pobres dos pregadores vão para o altar sem assunto seco, sem força, pois todo lugar que vai é recomendações, é carta, é isso, é aquilo, e de repente nós vamos entrando nesta ondinha que não pode, tem que ser com calma. E amados, isso é uma falcatrua tão tremenda do diabo, que vem com um rolo compressor para cima da gente para esmagar, para pedir para isso.
para não mexer na técnica, é para viver sempre técnico. E a igreja não precisa de técnico, a igreja precisa de cristão, a igreja precisa de profeta que pegue com desassombro esta bendita palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Dario, o medo, recebeu a realeza mais ou menos com a idade de 62 anos. Então já era um homem experiente, era um homem idôneo, era um homem que já tinha vindo de vários combates, tinha um certo conhecimento de todas as leis, tanto que recebe a sua realeza, recebe esta dádiva de Nabucodonosor como para reinar. O que aconteceu? Aprove Dario, o medo, construir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam prestar contas, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. Então veja como tudo começa. Ele forma seu reinado, ele tem ali os seus conselheiros, e o seu conselheiro era de 20 sátrapas, submetidos a uma organização, e entre eles havia também uma pessoa, a pessoa de Daniel. Aquele que já tinha passado por vários testes de fé. Então, havia uma certa coligação entre o sistema político-administrativo, mas havia também uma certa coligação entre o sistema religioso. Se de uma parte Dario administrava Israel, governava politicamente, do outro lado ele precisava de um assessor que fosse cristão e que de forma alguma pudesse lesar suas ordens e suas leis. Então viviam de comum acordo em conjunto as duas situações. Porém, você vai perceber diante dos acontecimentos uma coisa indesejável, e é isto que nós precisamos estar atentos, porque estas coisas indesejáveis é também o que acontece hoje na igreja, na comunidade, nos setores públicos, enfim, aonde está o povo. Porém, se somos homens bíblicos, nós vamos entender que estes acontecimentos são consequências que vêm do passado. Nós somos a continuação de um passado, porém em outro tempo, em outra geração, mas não deixamos de ser gentes, não deixamos de ser filhos de Deus. O que precisa, como gente filha de Deus, é estudar a palavra de Deus para não passar batido diante dos acontecimentos. Então percebe, os sátrapas, juntamente com Daniel, um dos que gozava de uma grande estima do rei, pelas suas virtudes e considerações, ele tinha certas reputações dentro de todo o ministério deste rei Dario. Mas o que aconteceu? O versículo 4 disse: ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Eu te convido a grifar superioridade. Grife esta palavra: superioridade pelo teu espírito. Está bem claro que nós nunca vamos ser superior aos acontecimentos. Nós nunca vamos poder vencê-lo as situações se não for por uma superioridade do Espírito de Deus na pessoa do homem. Porém,
O mundo de hoje negam esta força e exclusão e não dá unidade. Por isso, o que a gente percebe em termos comunidade, em termos sociedade, política, econômica, religiosa, é só divisão. Irmãos, não sabemos como essa gente são capazes para se dividir. E a gente não deve caluniar, não deve criticar, deve entender que estas divisões têm que acontecer, porque os homens não têm conhecimento devido sabedoria que é o Espírito. Mas veja como Deus faz. Ele coloca um homem sábio lá dentro. Porém, o que veio acontecer, o que diz ele? Daniel levava vantagem em tudo. Tudo que ele ia fazer para ele prosperaria. O que ele administrava crescia. Era menos prejuízo. Mas, infelizmente, Daniel está no meio de um povo que não tem superioridade de espírito, mas que tem orgulho, que tem prepotência, que tem inclinações erradas. E quando assim é a intenção humana, o povo, a organização, a comunidade vai perecer. E vai perecer porque quem não é superior no Espírito de Deus não sabe ser humilde. Quem não tem o Espírito de Deus não sabe escutar. Quem não tem o Espírito de Deus não tem cabeça para defender das mentiras e falsidades. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue administrar com sabedoria, pois a sabedoria vem de Deus. Está lá no livro de sabedoria de 1 a 3 dizendo que a sabedoria é um dom de Deus. Se eu não busco Deus, eu não tenho dons. Se eu não tenho dons, eu não tenho sabedoria. Agora imagine você administrar sem dom, você administrar sem sabedoria, vai tudo para o buraco abaixo, porque fica inseguro, fica instável, fica tudo móvel, fica inseguro, é uma coisa volúvel. Ele planeja, faz plano, mas na hora de executar tem medo. O medo é o pior adversário do administrador. E quando eu tenho medo, infelizmente eu me regrido. Esta era a situação do reino de Dario junto com os sátrapas que ele mesmo escolheu. Porém, de medo que seu trono fosse lesado, ele depositou a confiança de uma pessoa. E por que ele confiou nesta pessoa? Porque no tempo do rei Nabucodonosor, eles fizeram uma cilada e erigiram lá um monte de imagens, umas imagens de ouro, de bezerro. Fizeram imagem de bezerro, um monstro lá, dizia que aquele touro de ouro era Deus. E decretou a lei que quem não joelhasse diante daquele boi não seria de Deus e seria então queimado. E Daniel enfrenta o desafio, é lançado na fornalha, e após do fogo todo aceso, o rei Nabucodonosor vai, Nabucodonosor vê que aquele jovem que joga na fornalha, o fogo cresceu muito mais, eles não se queimam, pelo contrário, cantam logo e dançam. Eles chegaram à conclusão: este homem tem uma coisa diferente, este homem tem poder, porque acreditava no poder de Daniel, porque sabia que Daniel adorava um Deus verdadeiro. Simplesmente ele inteirou Daniel junto de sua administração, até porque precisa rezar muito para que Deus suscite novos Daniéis no coração da igreja, no coração das prefeituras, das administrações, nos hospitais, nas escolas. Precisa que tenha um novo Daniel, alguém que venha responder pela moral, que venha responder
responder pela dignidade, que venha responder pela justiça. Infelizmente, o povo que trabalha na justiça são injustos, e se vendem por dinheiro, se vendem por reais. E esta é a tragédia do mundo, porque infelizmente o dinheiro paga tudo, até mesmo a morte. Eles deixam morrer, eles mandam matar se você pagar. Não precisa eu dizer tão claro sobre isso, você está vendo dia a dia na frente da tua televisão. Isto é o quê? São frutos dos maus intencionados e usam, porque não tem o Espírito de Deus. Você já imaginou um homem sem o Espírito de Deus? A diferença você vai descobrir aqui na palavra, quem é e quem não é. Irmãos, é tão fácil discernir quem é do que não é pelos acontecimentos e pelo tipo de lei que se formam. E essas leizinhas estão fazendo também em comunidades. Essas leizinhas estão fazendo também em coordenações. Ah, se tivesse coordenadores aqui para escutar isso, leve essa fita para ele, para que ele possa entender o quanto ele precisa sair do meio dos sátrapas, dos trapaceiros, dos mentirosos, dos enganadores. Irmãos, vamos entender uma coisa importante. A Bíblia conta no versículo 4 que Daniel prosperava por tudo, porque ele tinha o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que o rei sonhava em pôr ele à frente de todo o seu reino. Ele estava ali, ele fazia parte, mas ele era os últimos. E o rei queria pôr ele na frente. Só que politicamente o rei não podia fazer isso, porque de certa forma ele estava preso, devia obrigações, favores, promessa aos sátrapas, aos seus homens que escolheu para administrar. Mas este rei tinha também um compromisso com as almas e com o cristianismo. Então, embora ele fosse um alto admirador de Daniel, ele não podia fazer nada por Daniel, porque na frente do comando tinha muitos homens que politicamente ele não podia mexer. Não era como Daniel, não falava como Daniel, não agia como Daniel, eram piores que Daniel, que administravam mais pior, eram mais fracassados, deturpavam, mentiam, bagunçavam o reinado. E por isso Dario queria colocar Daniel na frente, porque ele queria ver seu trono administrado com sabedoria. Irmãos, esses fatos repetem no Brasil e no mundo. Há uma luta. Ninguém quer ser fracassado, ninguém quer ser derrotado. Qual chefe de família quer ser derrotado? Qual família quer perder o que tem? Tem que concordar com o fracasso. Embora isto não é nossos métodos, mas é o que temos que ceder, porque não descobrimos meios para fazer com que isto se funcione. Pois bem, o versículo 5 diz: procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era o quê? Íntegro, e nada de faltoso, irrepreensível se encontrava nele. Paramos no versículo 6. Olha aqui que a palavra de Deus diz: quiseram estragar Daniel, quiseram acusar Daniel, mas não encontraram meios.
movimentos. Dá uma olhada dentro dos grupos de reflexão. Dá uma olhada dentro das comunidades que rezam, que louvam. Dá uma olhada dentro da sua comunidade, o que é que anda acontecendo. Andam falando de você, daquilo que você nem pensou, daquilo que você nem imaginou. Inventaram e falaram para que fosse um pretexto para te tirar do movimento, para te jogar fora, para lançar confusão e divisão. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você deve ser alerta, você deve ser bíblico, para você não entrar na onda do pretexto. Agora, recentemente, eu recebi uma outra carta que nem li, porque não perco tempo com o que vem de baixo, mas com cartas me defamando, falando mal, me destruindo. Esse vazio, um sofredor, uma sofredora, pessoas que estão preocupadas em perder seu trono, em perder a sua visibilidade, em perder os seus méritos. Mas fique tranquilo, que o mérito, o seu trono, esse tipo de trono que você está, eu jamais vou querer ele. Eu já saí desse trono, eu já saí desses deuses, eu já saí desse território. Eu não me interesso riqueza, eu não me interesso pedestais, eu não me interesso ser posto em manchete de jornal, em televisão. Não, isso de certa forma me faz até mal. Eu prefiro estar lá na terra, lá embaixo, com o povo, que é um povo que não precisa de destaque. Irmãos, mas fazem tudo para achar pretexto, para me destruir, para destruir nossos ministérios. Não, esse ministério ninguém destrói. Ele não nasceu de homem, ele não nasceu em João Camilote, ele nasceu de Deus para João Camilote. E o que fizeram com Daniel, tentam fazer comigo, tentam fazer com você, tentam fazer com o teu sacerdote, de uma maneira técnica, de uma maneira sofisticada. De que forma? Jogando você contra o teu próximo, jogando a sua equipe contra outra equipe, jogando pregador contra pregador, sacerdote contra ministro, ministro contra sacerdote, padre contra bispo, bispo contra padres, violências e mais violências. Amados e irmãos, isto é falcatrua dos sátrapas. Quem são os sátrapas? Os trapaceiros que, embora estando em uma organização, tinha as inclinações igualzinha a de Judas, inclinações de traição. Eu não sei, irmãos, até onde os Judas poderão perpetuar. Eu sei que vão perpetuar até o dia do Senhor. No dia do Senhor, estes Judas têm que serem sucumbidos. Olha para o irmão e diga: converta, Judas. Fale, mais forte. Converta, muda de vida. E neste momento eu gostaria que você fizesse uma pergunta. Você nunca foi causa de destruição lá na tua comunidade? Você também não é fofoqueiro? Fala para nós, você nunca fofocou? Nunca fofocou? Nunca fofocou? Diga para ele: sátrapa. Por que quer tirar Daniel do posto dele? Amigos, uma comunidade se faz com união. Mas uma coisa eu digo para vocês: ninguém, nem você consegue destruir o plano de Deus. Diga amém. E você pode trabalhar muito mais do que já trabalhou. Não se oponha com a vontade de Deus, porque Deus é capaz de fazer das pedras suscitar Abraão. Se das pedras Deus vai suscitar Abraão, quem foi Abraão? O pai de uma nação. E Jesus Cristo chegou a dizer: se você se calar,
as pedras vão clamar. Você não tem vergonha de ver as pedras clamando e você calado? Mesmo esse coração de pedra que você tenha, enterrado na prostituição, enterrado no fumo, enterrado no álcool, enterrado nos programas devassos de televisão, até isto pode ser destruído quando o plano e a mão de Deus chegar no teu coração. É irresistível. Enquanto você viva, você pode arrumar todos os pretextos que quiser, mas eles serão pequenos demais para impedir o plano de Deus. O plano de Deus será realizado no coração da igreja, quer os homens queiram, quer os homens não queiram. Quer os homens aceitem, quer os homens não aceitem, o plano de Deus será colocado na sua igreja verdadeira. Como não acharam pretexto para acusar Daniel, inventaram uma história. As histórias que se inventam até os dias de hoje. Isto é um perigo satânico. Irmãos, estes homens, versículo 6. Talvez você já leu esse Daniel quantas vezes, mas você não pode entender assim. Por isso eu gostaria que vocês prestassem atenção e que olhassem para essas crianças, que não fiquem andando aí pela sala brincando. É para prestar atenção. Se não for para prestar atenção, que vão-se embora. Irmãos, estes homens, versículo 6, disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de Deus. Não havia uma pessoa mais íntegra como ele. Mas olha onde eles foram mexer. Lá na intimidade de Daniel. Na intimidade de Daniel com Deus. Eu vou te colocar a par de duas coisas muito importantes e até te alertar. Desculpe, até te ameaçar. Uma coisa, entendam quem quiser entender. E vivam quem quiser viver. Mas não poderia deixar de te dizer esta realidade, pois ela vem direta de Deus para nós. Irmãos, estes homens foram longe demais. Tentaram intrometer na privacidade de Daniel com Deus. Uma vez que o homem recebe o envio de Deus, guardem isso. Quando um homem nessa terra, seja ele quem for, desde o mais simples catequista, desde o mais simples catequista até o Papa, se é Deus que chamou esta menina, este homem, esta mulher para catequizar, se foi Deus que chamou este homem para ser um sacerdote, se é Deus que escolheu os homens para pregar o Evangelho, e se o verdadeiro pregador está sendo enviado de Deus, não se oponha contra estes enviados. Não se oponha. Porque toda vez que se opor contra um homem de Deus verdadeiro, ele se quebra todinho. E eu até aqui não vi quem não se derrotou quando tentou derrotar um homem de Deus. Não precisa ser esse ou aquele, todos os que são de Deus. Mesmo que a tua função seja só de bater o sino, isto
patrocínio, nem que você for enviado para administrar a tua paróquia como presidente, ninguém pode de forma alguma destruir. Esta é uma das razões por que, gente, precisamos ser íntegros diante das coisas de Deus. Precisamos ser honestos. Nós não podemos fazer as coisas de Deus da forma e da maneira com que vemos fazê-lo, de qualquer jeito como estamos fazendo. Nós não podemos ir à igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer pensamento, com qualquer atitude. Nós não podemos, porque a igreja é santa, é uma coisa santa, e o que é santo tem que ser tratado como santo. Ou tratamos como santo, ou nós nos quebramos, ou nós nos perdemos esta administração, tanto quanto Saul perdeu. O que é santo, e não brinque com coisas santas, e muito menos joguem as coisas santas aos porcos. Porém, as coisas santas chegam até o altar, chega até a igreja por intermédio de homens, e estes homens delidam o que é santo, também tem que ser respeitado como santo. E ai de nós que ousarmos a destruir as coisas santas de Deus. Ai de nós que não administrarmos bem as coisas santas de Deus. Ai de nós, queridos sacerdotes, se não lutarmos para manter as coisas de Deus santa como ela chegou santa até nós. Entendemos de nossas limitações, entendemos de nossos fracassos, mas o Senhor Deus não está vendo o nosso fracasso, o Senhor Deus está vendo a nossa intenção. E vocês vão ver que há uma diferente intenção entre Daniel e os sátrapas. Eles eram mal intencionados, e não podemos de maneira alguma lidar com as coisas com má intenção, muito mais quando as coisas são coisas de Deus, como catequizar, como evangelizar, como louvar, como cantar, como gravar. Eu sempre digo à minha assessoria: você não grava simplesmente para vender fita, pelo amor de Deus, que eu ponho um fim nisso agora. Vocês não fazem isto para ter lucro, para crescer financeiramente, por amor de Deus. Nós vamos fazer isto por um só objetivo: para evangelizar. Se tem ou não tem lucro, para nós é indiferente, porque não precisamos de viver à mercê de lucro. A nossa intenção de estar aqui, meu Deus, não é para obter lucro, não é para ser, não, Deus sabe que não é para isto. Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha intenção, Ele sabe que não estou intencionado a fazer acúmulo de riqueza nesta terra, mas quero evangelizar, quero levar à tela da televisão a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. E enquanto você estiver na tela me ouvindo, não está me ouvindo, porque segundo a palavra, aqueles que te ouvem, a mim ouvem. Vocês não estão ouvindo João Camilote propriamente, não, vocês estão ouvindo aquele a quem Jesus Cristo enviou. Então estas palavras hão de convencer, porque elas não são minhas, elas são de Deus, ela é do Senhor, e o que é do Senhor faz bem para todos, faz bem para mim, mas há de fazer bem para aqueles também que escutam. Então quero te colocar, amigos,
um alerta, são pregações mesmo para você se descobrir. Fiquem alerta para você não deixar se levar pelos mal intencionados. E mal intencionados não são quem estão lá fora, aqueles até são porque não conhecem, porque não descobriram Deus, porque não experimentaram Jesus. Mas o nosso grande drama hoje é que os mal intencionados também estão revestidos de Bíblia, revestidos de movimentos, ocupando lugar na igreja, que fazem parte de ministério. Mas que ministério pode ser este quando vai com segunda intenção? Presta atenção você que canta, presta atenção você que intercede, presta atenção você que comunga, presta atenção você que prega. Também é para mim isto. Gente, eu vou ser cobrado perante o trono de Deus. Eu vou ter que me apresentar diante de Deus. Eu vou ter que pôr os meus testemunhos, os meus atos no altar do Pai. E no dia deste juízo, o Senhor Deus vai querer saber do que fiz, mas muito mais vai querer saber do que deixei de fazer, por omissão, por medo ou por má intenção. Isto havia no tempo de Daniel, a não ser a respeito de seu Deus. O diabo trabalha sujo na tua família, na tua esposa, te dizendo que tanto reza, que tanto vai para a igreja, você tem família. Eu não posso te ver lá no altar todo fim de semana e a família. E isto abala, isto fere, isto machuca. Irmãos, o diabo vai soprar no teu ouvido, no teu comércio, para te fazer ganancioso. Ele sopra no coração da igreja para ficar dando as pregações, para não sair exclusivamente da Santa Missa. Só. Não faça nada mais além da missa, porque a loucura é fanatismo. E a Santa Missa é tudo. Mas depois que nós preenchemos da graça de Deus, a missa não é para converter ninguém, a missa é para quem é convertido no Senhor. Então, já que eu fiz parte de um senhorio, já que eu entreguei minha vida, já que eu me consagrei, já que eu doei todo o meu conceito, a minha convicção ao Senhor, agora eu vou celebrar isto. Então vem a liturgia, vem a festa do povo de Deus. Então nós vamos celebrar o banquete, a alegria do Senhor no meio de nós. Mas como celebraremos nós uma festa? Como banqueteamos nós? Se estamos doentes, anêmicos, sem forças, aquelas benditas comunidades se arrastando, invejosas, prepotentes, sem força de pregações, sem forças de orações, é grupo morrendo, é comunidade afastando, é outro mudando de igreja, é tudo se acabando, e depois correm buscar auxílio na missa. A missa é simplesmente a incorporação daquilo que vivemos. Se não vivemos, ela não pode incorporar, porque ela é uma cerimônia prescrita pela lei em memória de mim, para celebrar a minha memória. Mas se eu não tenho experiência de Cristo, eu não tenho a memória dele, então eu celebro, mas nunca eu vou perceber a memória de Cristo. O que acontece? Comungam, vão à missa, mas nunca mudam. Nunca mudam. Ficam papa-hóstias. Vira rotina. Toda semana. Aí eu não perco uma missa. Óbvio. Mas precisa perguntar: o que a missa está fazendo em ti? Nada. Então o que adianta participar se não faz nada? Se o remédio não cura, você vai
Se a terra não produz, você vai plantar só para ter o gosto de plantar. São estas coisas que nós devemos entender nesses tempos. É isso que os bispos querem. Pegue lá o catecismo católico, pegue Poema e veja o que os bispos pedem na sociedade, com a sociedade, pela sociedade. Mas aonde estão os documentos dos bispos? Engavetados. O nosso povo não lê os documentos da igreja, o nosso povo não lê o que o Papa quer, não lê as encíclicas, não se embasam. Irmãos, a gente traz ali a livraria, tem tantos livros lindíssimos que embasa, que informa. O nosso povo não compra, e se compra, não lê. E aí fica desatualizados, ficam rotineiros. Qualquer sombra de doutrina que bater a porta, ele troca, ele vai para outra igreja para meter o pau na verdade e começar a dizer: eu encontrei Deus na outra igreja. Ah, que coisa terrível, que coisa terrível, que coisa insatisfatória para nós. A não ser a respeito da religião, a não ser a respeito do Deus desse Daniel, a não ser que nós inventamos alguma coisa que vá de encontro a essa lei de Deus que Daniel está falando. Aí nós podemos achar um pretexto, e aí nós podemos determinar uma ordem. E eu deixo bem claro a vocês que me ouvem por televisão, por fita de viva voz: tome cuidado com estas ordens que são estabelecidas por coordenadores, quando estas ordens nada mais é do que caprichos humanos. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja, e precisamos, não dá para ser cristão sem ter comunhão. Mas o que está acontecendo ultimamente é uma antecomunhão, é pessoas que formam um grupinho para querer administrar como ele quer e para incutir lei do grupinho no coração das paróquias e obrigar os sacerdotes a obedecer eles e não eles obedecerem aos sacerdotes. Amém? É este o grande perigo, irmãos. E foram isto que fizeram. A lei máxima estava em Dario. Ele era rei. Porém, os invejosos pressionaram o rei. E pressionaram porque tiveram ciúmes de Daniel. Nós não achamos pretexto nesse homem. Então não tem como nós pressionar ele. Aí levantou um satrapazinha de nada e disse: mas nós temos um bem. Como? A não ser no que se diz respeito à lei de Deus. Mexeram num lugar muito errado. Diga, lugar muito errado. Fale. Gente, não se meta contra Deus. Digam isto. Vai mais forte. Só que muitas pessoas acreditam no poder de Deus, mas não acreditam no poder de Deus na pessoa que transmite o reino dele. E as pessoas querem Deus, mas não querem conviver. Para os sátrapas, Daniel era um homem muito chato, fazia mal para eles, porque Daniel era íntegro. Daniel não deixava passar mentira, Daniel não deixava passar falsidade. Daniel era íntegro a ponto de chamar a atenção do rei, a ponto do rei ter o estímulo de colocar ele na frente do comando. Mas antes que essa ideia do rei amadurecesse, aprontaram para a cabeça de Daniel. E se Daniel sofreu estas afrontas, quem quer ser do Senhor Deus, não queira outra coisa diferente, porque não faltam sátrapas falsos, hipócritas, mentirosos, gente mal intencionadas, que hoje estão no coração da igreja, fazendo as mesmas falcatruas
Daniel, põe o dedo no nariz do irmão e diga: você não é um desse? Fale. Se você não é, você nunca impediu com que fosse isso? Ou você também é um pilar que lava tuas mãos? Quando alguém tem uma proposta de renovação, uma proposta de libertação, uma proposta de mudar, não pode, o presidente sou eu, o coordenador sou eu. O que você é, filho? Um comedor de feijão que hoje está aí batendo papo, amanhã está fedendo no caixão? Você é capaz também de impedir o plano de Deus, se não com tuas palavras, com os teus atos, com a tua atitude? Por favor, mude de ideia, porque isso te joga no mais profundo abismo, na mais profunda cova. Vamos tentar desenrolando o texto e você vai percebendo como ele fica bonito. Versículo 7. Então, ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e lhe disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses dias ou nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou a um homem qualquer que seja, além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Essa lei vinha de Deus? De quem vinha essa lei? Fale. Vinha dos homens. Olha quem inventou a lei: os sátrapas, os prefeitos, os governadores que inventaram essa lei. Não foi Deus, não foi Deus, foram os homens. E nesses finais de tempo nós vamos ter muitos homens inventando leis, inclusive inventando até lei de Deus. Quando é que muitos vão estar inventando a lei de Deus? Quando estiverem inventando igreja e dando o nome, dizendo: esta é de Deus. Digam amém? Amém. Mais forte. Amém. Quando abrirem ali uma portinha na esquina e dizer: esta daqui é uma igreja nova que Jesus mandou aqui na tua cidade. E de repente vai vendo gente entrar, aquela igrejinha não foi Jesus que mandou fazer, porque Jesus falou em minha igreja e não em minhas igrejas. E aí poderia referir: mas igreja, Cristo está falando, é a própria pessoa. Não, a pessoa é Pedro, a igreja é pedra. Está muito bem definido cada outra coisa. Tu és Pedro, tu és uma pessoa, mas tu és pedra, tu és uma igreja. Fora dessa pedra, Jesus Cristo diz: os construtores rejeitaram. Eles rejeitaram esta pedra e ela tornou angular. Significa, tornou pedra de tropeço, pedra que pôs no canto. Não é o que acontece quando tu faz uma terraplanagem e lá levanta umas pedras, aquelas pedras vão estrovar, então põe ela no canto, põe na beira e joga, tira. E é o que fizeram com Jesus Cristo, é o que fazem com Jesus Cristo até os dias de hoje. Então ficam inventando leis e dizendo: esta é de Deus. Foram o que os trapaceiros fizeram. Por isso eu vos alerto: não dão ouvido por esses acontecimentos. Vocês vão ver eu falando isso o tempo todo, porque infelizmente foi o que eu percebi aqui dentro desta comunidade. Nesta semana de evangelização, gente, eu percebi um perigo tremendo de divisão. Olha o que vocês estão escutando, baseado no que diz a palavra de Deus. Entendam que Deus está se derramando, Deus está abrindo o jogo
por meio intermédio, mas falando claro com vocês. Meu Deus do céu, ao menos que nós somos surdos, ao menos que nós somos retrógradas mesmo, para não entender o que Deus quer nos dizer neste final de tempo, neste final de semana. Preste atenção. Se você não está entendendo aqui, porque você vai vendo, o pensamento vai fugindo. O diabo é terrível, ele toca a mente da gente, ele leva a mente da gente embora. Você só escuta um barulho, mas você está me ouvindo e a tua atenção está longe. Talvez você está aqui sentadinho, mas a tua cabeça está lá em casa, está lá no namoro, está lá no negócio. Quanta gente está aqui me ouvindo, mas não está aqui presente. Eu estou percebendo isto. É uma coisa tremenda. A gente tem dificuldade de ouvir. Qualquer coisa é coisa para roubar o pensamento da gente. E a gente perde a linha, a gente perde o começo da palestra, e aí não consegue encontrar mais. Fica parado, fica ouvindo. Você faz uma pergunta, a pessoa está aí que ele volta. Amém? Você está aqui? Vocês estão aqui? Estão ligados? Mesmo? Qual é o grande perigo desses últimos tempos? Vamos ver se estão ligados. Qual é o grande perigo desses últimos tempos? Eu acabei de falar. Fale forte. As falsas idolatrias, as falsas igrejas, as falsas leis, até mesmo dizendo ser lei de Deus. E estas leis vieram por quem? A Bíblia diz, versículos 8: os ministros do reino. Quem são os ministros do reino? É só ser inteligentes. E aqui você vai ver os ministros do reino: 1. Os prefeitos. 2. Os sátrapas. 3. Os conselheiros. 4. Os governadores. 5. Estão todos de acordo com que seja publicado um edito real, uma interdição, estabelecendo que qualquer que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou a um qualquer que seja, além de que o rei seja jogado na cova dos leões. Olha quanta organização Daniel teve que enfrentar. Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, os governadores, e todos se uniram para dizer: esta lei tem que ser cumprida. Só que ela não veio de Deus. E Daniel era um homem de Deus e entendeu. Daniel não foi trouxa. Diga isto. E nós também não podemos ser. Falem. Fazer opressão para esse menino não falar com o Deus dele, mas isso era o que ele fazia todos os dias, e fazia todos os dias 3 vezes por dia. Diga amém? Amém. Daniel rezava 3 vezes por dia. Em 30 dias dava 90 orações dentro de 30 dias. Você acha que um homem de Deus vai deixar de conversar com Deus 90 vezes em um mês só para satisfazer o capricho dos ministros? Só para satisfazer o capricho dos prefeitos, dos governadores e dos sátrapas? E isto não era a intenção do rei. O rei não queria de forma alguma esse tipo de lei, e ele tentou resistir, mas foi oprimido. Oprimiram, e o rei teve politicamente de engolir o ronco e deixar que esta ordem fosse promulgada. Amém? Que coisa dolorida. Com que orgulho! E que tipo de castigo prepararam para o pobre Daniel? Amados, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que eles até se mobilizaram a jogar na cova
meu querido povo. Que coisa tremenda. Você viu como é que a pessoa prepara o reio para ele apanhar? Como é que a pessoa prepara a cama para ele deitar? Por isso eu te digo, quando eu te disse que uma coisa perigosa é investir contra o povo de Deus, não faça porque você está investindo contra si próprio. Se eles fossem mais blandos, eles sofreriam menos. Se eles fossem menos hipócritas, eles sofreriam menos. Mas eles foram hipócritas ao extremo. E quanto mais hipócrita, mais ao extremo cai. E glória a Deus, porque a justiça de Deus não falha. O que fizeram? No versículo 9. Promulgavam, pois, ó rei, esta interdição: manda fazer um documento. Essa história assim. Você não pode pregar. Você está cortado. Você tem que ter um documento para vir pregar aqui. A palavra de Deus não tem fronteira. Diga isso. Ninguém pode cortar. A Bíblia diz, não abre a boca do boi que paste. Amém? Quem vai poder corretar a palavra de Deus? Gente, é palavra de Deus, sim, vai corretar. Mas quiseram corretar. Que existe um documento a fim de que, conforme o estabelecido na lei definitiva dos medos, grife isto, lei definitiva dos medos, esta pessoa não pode pregar aqui. Mas você conhece? Não conheço, mas não pode. Se Deus está mandando, quem é você, comedor de feijão, para dizer não a Deus? Você pode dizer enquanto você estiver no reino, mas você está recebendo. E você vai descer do reino. Você vai descer do poder. Esse trono não é eternamente vosso. E a palavra de Deus diz claramente que essa lei, uma vez sendo estabelecida definitivamente dos medos e dos persas, não possa ser revogada. Quer dizer, dentro de 30 dias vocês não podem falar em nome de Deus nenhum. Olha que maneira bem armada, bem cheia de técnica, e não era qualquer um que tinha promulgado esta lei. Nós já vimos que foram prefeito, governadores, sátrapas, ministros do reino. Quer dizer, os homens mais grandes da terra é que estabeleceram esta ordem. E todas estas organizações contra somente Daniel. Aí que eu vejo o pudor, aí que eu vejo o ser cristão, aí que eu vejo, é esse tipo de profeta que eu gosto de estar perto dele, não desses sacos de batatas que tem por aí afora. É esse tipo de homem que a igreja precisa. Morre, vá para os eu vou. Mas parar de falar com meu Deus, isso ninguém, e acabou ninguém. Falar com Deus é bom, diga isso. E ninguém pode proibir. Versículo 10. Em consequência, ó rei Dário fez redigir o documento contendo a referida interdição. Ele não queria, mas o pressionado fez. O versículo 11 diz: ouvindo esta notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e eu tive a felicidade de estar lá. Fica uma certa distância da cidade. Que coisa tremenda! Do outro lado do vale é uma montanha, do lado de cá faz uma baixada, do lado de lá está Jerusalém, o lugar aonde erigiram toda a lei. E ele do lado de cá subiu no andar de cima, e conta a palavra de Deus que
ele da janela davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Digam amém? Amém. Daniel não estava preocupado. Daniel continuou orando a Deus. Mas Daniel não pode. Mas eu vou orar a Deus. Mas olha, o rei determinou isso. Isso é uma lei governamental. Mas eu vou orar a Deus. Amém? Amém. Oh, amigo teimoso. Amém? Amém. E o que era mais pior, Daniel ia lá na janela, de uma maneira que toda Jerusalém via ele de joelho. Contra o país. Mas naquele havia o que não havia no resto do país. E tu tem que ser hoje também esperto para ver qual é estes uns que são capazes de ser denunciados no país por amor do reino e do evangelho e manter-se de pé dentro da mesma Constituição. Isto vos deve servir como sinal, e um sinal de Deus na face da terra, através daqueles que levam esse bendito evangelho. Querido irmãos, aonde você vê alguém perseguido, discriminado, jogado fora, quando todo mundo está discriminando, e com certeza, se você fazer parte dos sátrapas, dos governadores, dos ministros do reino, e começar a descer o pau, você vai fazer parte da filosofia vã que os homens determinaram e vai menosprezar a de Deus. Só que tem uma tais dias, tais homens caem por terra. Outra comunidade, muitos já perturbaram, discriminaram, me expulsaram, me tocaram das paróquias. E hoje nem os sacerdotes são mais. E eu estou aqui no reino de Deus levando o evangelho. Queridos, é preciso que nesses tempos descubram qual é o verdadeiro. Porque se for verdadeiro, ele não sai, ele não muda, ele não foge. Não. Eu tinha também como poder fazer para mim uma igrejinha e ser eu o ministro dela para ir aonde querer, fazer o que quisesse, mas aí eu estaria fugindo de uma realidade. Eu estaria divorciando a minha fé. Eu estaria inventando uma organização por minha conta e dizendo que eu estaria com Deus. Não, irmãos, isto é falso. Você não vá atrás disso, porque é falsidade. É preciso que lutamos e guerreamos e defendemos aquilo que é a razão da nossa fé. Versículo 12. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando seu Deus. É este o problema. Grave isto. Gente, os homens que perseguiram encontraram Daniel de joelho, orando e louvando a Deus. Aqui está o segredo. Só pode vencer os governadores, vencer os sátrapas, vencer os ministros, vencer os prefeitos, vencer, se souberem ajoelhar, se souberem louvar a Deus. O que precisa nesses tempos difíceis é rezar, orar, jejuar, rezar. Se você não reza, você não tem princípio de Daniel. Se você não tem princípio de Daniel, você entra na dos sátrapas, nas do governantes, que vem aí com essa proposta de nova era, de novos acontecimentos, com esse espírito brutal de parapsicologia, negando a existência dos milagres, negando a existência do demônio. O Papa já disse que o diabo é um pervertido, que queria fazer com que ele fosse desacreditado,
ser trouxas, mas isto é o que os governantes fazem. É o que muitos prefeitos fazem. Ao invés de buscar o Deus de Daniel, buscam os deuses dos sátrapas, buscam os deuses de Francisco Xavier, buscam os deuses de Mãe Diná, desses benditos, para não dizerem outra coisa, que vão na tela da televisão com Osmar Cardoso buscar nos cósmicos, nos horóscopos. Irmãos, nada contra a pessoa deles, mas contra a falsa ideologia, contra a falsa doutrina deles, é que nós devemos vos alertar. E isto é o direito que lhe assistem para eles, porém não é o direito que lhe assiste para Deus, porque o que eles fazem é antes os princípios de Deus, tanto quanto os governantes desta palavra faziam. E o Senhor então encoraja Daniel, e Daniel tem força de 3 vezes ao dia ajoelhar e rezar ao Senhor. É o que nós católicos precisamos, porque eu nunca vi uma classe de gente que reza tão pouco como nós católicos. Nós rezamos muito pouco, nós fazemos muito pouca penitência. Nós precisamos rezar mais, nós precisamos fazer mais penitência. Fazei penitência, diz o Senhor, pois o reino dos céus está próximo. Queridos, o versículo 13 diz: foram imediatamente ao palácio do rei e disseram-lhe a respeito do edito real e da interdição, da proibição, em outras palavras. Não promulgaste, ó rei, uma proibição estabelecida, que quem nesses 30 dias invocasse algum Deus ou homem qualquer, fosse a exceção tua, com exceção tua, seria jogado na fornalha? Rei, nós não fizemos a lei. Podem rezar, podem invocar qualquer Deus com tua ordem, mas a tua ordem não foi estabelecer 30 dias que não fizesse. Rei, estão passando por cima da tua ordem. E como é que fica? Rei, o que vamos dizer? Ou você age, ou você perde o teu reino. É assim que o diabo faz. É assim que ele oprime também hoje. Quando você vai para o teu grupo de oração, talvez você já vai cheio de medo, você vai cheio de divisão, porque você já saiu recomendado lá de casa, com horário para voltar, com quem ir. O diabo não quer te deixar livre para você andar livremente com quem Deus te deu. Eu sei o que eu passo na minha vida por viajar junto de uma menina. Eu sei as torturas e as línguas que pesam em cima do meu ombro. Mas eu não estou preocupado com o que falam, com o que deixam de falar. Eu estou preocupado em fazer o que Deus me determinou. Eu tenho que pôr os meus talentos em multiplicações, seja com Zé, com Pedro, com Maria, com Teresa, seja com casada, com viúva, com prostituta ou não prostituta, seja com jovem ou não jovem, com adolescente, não me interessa. Não fui eu que escolhi, mas foi Deus que me escolheu. Não fui eu que quis, foi Deus que quis. Se Deus quis, me enviou. Quem sou eu para não ir? O diabo aproveita da situação e das circunstâncias e faz comigo, com nós, com a equipe, com você, o que fez com o próprio Dario. E chegou e disse: mas não foi decretado.
magoado, gente. Foi o que fizeram também com a gente. Foram cartas pelo Brasil inteiro me defamando, me destruindo, me impedindo. E graças a Deus que fizeram isto. Sem que perceberam, me divulgaram muito mais do que se não me perseguissem. Graças a Deus por tudo isso. Mas como Daniel, em nenhum momento eu fracassei, chorando, sofrendo, martirizado, discriminado, sido taxado de louco, de fanático, de exagerado, de desequilibrado. Até de demônios me chamaram, que eu ando fazendo lavagem cerebral. Foi o Brasil, as dioceses do Brasil, sabendo da defamação que fizeram comigo. Mas graças a Deus. Quantas vezes as pessoas dizem: não, Cabelote voltou a pregar? Eu nunca parei. Amém? Eu nunca parei. Comecei em 1980, saí pelo Brasil anunciando o Evangelho, eu nunca parei. Quando cortaram o retiro aqui, Deus mandou ali. Cortaram ali, Deus mandou lá. Nunca me esqueço de um dia que não puderam cortar antes. Na sexta-feira do retiro cortaram o encanto. E eu disse: Senhor Jesus, vou ter uma fé. E o Espírito Santo falou: nada disso, eu tenho um outro plano. Naquele final de semana, Deus me levou a 3 fazendas a orar pelos gatos. Por intermédio daquele boi, conseguimos 3 famílias ateus para Jesus Cristo. Amém? Ninguém me impede. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. E hoje são os melhores dizimistas daquela paróquia. São os melhores coadjutores daquela paróquia. Graças a Deus. Eu não entendia, eles não entendiam, ninguém entendia, mas graças a Deus. Uma outra vez me prenderam um cenáculo com mais de 20 mil pessoas. E eu disse: Senhor, que tortura, eu não posso pregar no cenáculo. Tudo ouvindo, tudo anunciado, glória a Deus. Os sátrapas, os ministros cortaram. E eu disse: glória a Deus. Aí eu fui passear numa determinada cidade. Chegando lá, encontrei uma pessoa cancerosa, com os dias contados. O Senhor Deus me levou naquele hospital, orei por aqueles cancerosos. Por ele, trouxe 300 famílias daquela cidade, por um só sinal. E todos hoje louvando e glorificando a Deus pela honra e glória do Senhor. Irmão, se vocês querem a renovação crescer, se você quer ver que o ministério crescer, você sinta quando você for ameaçado. É plano de Deus, não é nenhuma pretensão nossa, é plano de Deus. E o que aconteceu? Colaram, pressionaram, investiram contra Daniel, mas ele de forma alguma deixou-se levar. A Bíblia nos conta no versículo 13 nós estávamos, né? Não promulgaste ao rei uma proibição, estabelecendo que quem nesses 30 dias fizesse e tudo mais fosse jogado na cova dos leões? Certamente respondeu o rei: assim foi feito. Entre parênteses, quer dizer, vocês lá inventaram, eu tive que ensinar. Segundo a lei dos medos, vejam bem, assim foi feito. De que forma? Segundo a lei dos medos e dos persas, leiam comigo, e dos persas, que não pode ser modificada. Segundo a lei dos medos e dos persas, e não segundo a lei de Deus. É aqui que a gente tem que ser e ter muito discernimento. Se é um capricho de homem, eu obedeço se eu quiser. Eu devo obedecer se for a lei de Deus. 14. Pois bem, continuaram, Daniel, o deportado de Judá, não tem consideração nem por tua pessoa, nem por teu decreto. 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. É pecado rezar? É proibido rezar? Daniel era desobediente? Não. E nem você será quando você rezar.
Se não pode em tal lugar, pode ir no outro. Jesus falou que dias iam, que nem nesse monte nem naquele, mas era em todo lugar que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e verdade. Então nós temos que ter essa consciência que nós devemos rezar, claro que unido com a igreja, claro que unido com ela, porém, igreja não significa capricho de um coordenador ou de um padre. Para isso nós temos os estatutos da igreja, os documentos como ela rege. Pegue o 1404 de Puebla e veja o que a igreja fala com relação a nós leigos. Pegue o catecismo da igreja católica e você vai ver o que é a CNBB, o que o Papa diz a respeito de nós leigos. Depois você não pode ser reduzido a um estatuto paroquial, porque é capricho deste pároco. Essa é uma das razões porque nós temos que ser homens bíblicos e também homens que estudam os estatutos da igreja. E aí você não estaria desonrando, nem desmerecendo, nem desobedecendo. Mas infelizmente nosso povo católico não tem coragem, tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, fica sempre desinformado, desatualizado, tem boa vontade, mas é um fracassado, é um persa, é um medo, é um prefeito, que só ficam dentro de ordens e organizações e leis, querem fazer tudo muito bonitinho, ficam perdendo tempo com compra isto, compra aquilo, que faz isto, faz aquilo, como faz, onde faz, como fazer, aonde fazer, com quem fazer. E a graça de Deus está passando e nós estamos tudo aí de boca aberta. Se você não lutar pela tua comunidade, quem vai lutar? Eu? Se você não lutar pela tua família, quem deve lutar? Eu? É você que tem que lutar pela tua paróquia. É você que tem que lutar pela sua cidade. É você que tem que lutar junto com o seu sacerdote e mostrar, apresentar a situação da sua comunidade de antes e de depois. E quando você entrar nesse ministério, não entra para ser mais um sátrapa, para ser mais um ministro, entra para ser um servo. Entre para transformar, mesmo que se isso tiver que carregar o peso da tua paróquia no lombo, mas vá para transformar. Levem essa fita por todas as paróquias aonde vocês conhecerem movimentos, para que esse povo tenha força e coragem para enfrentar, pois não estaria desobedecendo nenhuma ordem, pois esta não vinha de Deus, e sim de uma organização que fizeram para destruir a obra de Deus em Daniel. Versículo 15. Ouvindo essas palavras, o rei, bastante contrariado, tomou contudo a resolução de salvar Daniel, e nisso esforçou-se até o pôr do sol. Aqui você pode ver a preocupação dos bispos e a preocupação de muitos sacerdotes. Quem assistiu à Rede Vida esses últimos dias do Congresso dos Bispos, sentia na alma, no coração, o desejo dos bispos, gente, a humildade daqueles bispos, enfrentando o mundo, enfrentando as desorganizações do mundo, e com aqueles rostos sofridos de quem está lutando e está sentindo ameaçado o nosso ministério. Encarecidamente eles pedem que nós evangelizamos com ardor missionário, que nós sejamos protagonistas da fé, e nós devemos estar com eles, devemos estar com a igreja deles, porque esta é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja que Deus confiou nas mãos deles, e eles tiveram a humildade de dizer em debate de televisão, chegaram a ponto de dizer que os leigos muitas vezes têm mais espiritualidade do que eles. Isso foi falado em rede nacional de televisão. É muita humildade dos bispos, e nós não podemos, eu não posso, você não pode, nós não podemos defraudar isto, nós não podemos pisar por cima disto, enfrentando a morte. Eu hei de ir aonde esta igreja messiânica pisar, eu hei de pisar, nem que for para ficar meu sangue aonde tiver que ficar, mas não largo desta comunhão com a igreja, não largo de pregar, não largo de levar
se você não lutar, você não vai ter vitória nunca. Nunca vai ter vitória. E não deve se render, mas também não deve fugir da realidade. Eu em nenhum momento neguei de estar dentro do congresso. Em nenhum momento eu neguei de estar dentro das reuniões. Não teve reuniões que não me chamaram, que eu não estive lá na hora marcada por eles próprios. Queridos, sofro o que sofro, martiriza como me martirizam, mas eu nunca fundei da raia. Todas as audiências que me marcaram, eu estive na hora certa lá dentro, e respondendo segundo aquilo que fala e faça. Porque que fala e faça, não fala e faça escondido. É publicamente, não preciso esconder, não tenho medo de colher o que planto. Amém? É preciso que a humanidade saia da pista, para acabar de uma vez por todas com essas ameaçazinhas todas que andam fazendo por aí. Amém? Querido povo, ouvindo isto, o rei ficou perturbado. E a Bíblia diz, no versículo 15, que ele lutou a noite inteirinha para ver se defendesse Daniel. Graças a Deus que tem muitos bispos que ainda lhe defendem e lutam para ver esse nosso ministério em pé. Verso 16. Mas os mesmos homens novamente vieram procurar em tumulto. Aí já vieram bravos. Saibas, ó rei, disseram-lhe, que a lei dos medos e dos persas não permite derogação alguma a uma proibição, a uma medida publicada em edito pelo rei. Então o rei deu ordem para trazer Daniel e jogar na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhes, queira ele mesmo salvar-te. E quem fez isto? Quem administrava. Quem administrava. Hoje não joga mais ninguém para leão, mas joga com a defamação, que é muito mais pior. É muito mais pior. É muito mais fácil escapar das garras dos leões selvagens. Eu vou repetir. É muito mais fácil escapar das garras dos leões selvagens do que escapar das línguas pérfidas dos homens na face da terra. Diga para o irmão, escutou? A língua mata mais do que o leão. Diga isto. Os leões, sendo animais, pouparam Daniel. Digam isto. Mas as línguas pérfidas não poupam você. Por isso você deve ser cristão, amados, e desafiar. Chama teu Deus. A quem você tem tanta fidelidade? Você prefere passar por cima da lei de todo mundo? Você é o único, você é o exclusivo. Então vai, Daniel, para as covas e vai, chama teu Deus, nada de teu Deus te defender. Nunca me esqueço de uma pessoa que um dia me fez isso. Acabo com você. E já que você é tão misticismo, tem misticismo contigo, já que você é tão poderoso, vamos ver se esse ministério seu vai para frente. Daqui a 30 dias você vai ver o que será do teu ministério. E eu não sabia que era ele que já tinha mandado a carta para o Brasil inteiro. Isto foi em 92, 90, 91. Nós já estamos em 97. E o meu ministério cresceu 3 vezes mais. Na época nós éramos em 30, hoje nós somos em 103. E um amém? Aleluia! Queridos irmãos, versículo 18. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova e o rei lacrou-a com seu sinete e com todos os grandes fins, todos os fins, de nada que fosse modificado em relação a Daniel. Eu vou encerrar o tema dizendo: imagine a situação desse profeta em uma cova no escuro, com a pedra tapando toda a entrada, no meio dos leões. E quando Daniel está lá dentro, ele diz: só resta agora ser o prato preferido destas
fera selvagem. Ó Deus, eu estou aqui para morrer, mas não deixo de rezar por ti. Ó Rei, estou aqui para ser estraçalhado, mas vou morrer por tua causa, Deus. Gente, mas isso me dá uma alegria. Quem saiba também um dia eu morro pela causa deste Jesus Cristo. Você já pensou que honra morrer por Deus? Quantos anos a gente não ouve mais dizer que o fulano morreu pelo Evangelho, morreu pela igreja? Será que eu estou nessa lista? Será que você está? Se de repente você está registrado para ser uma vítima, para ser um holocausto, para ser um mártir pelo Evangelho, você vai topar? Sim ou não? Sim! Verdade? Verdade! Que maravilha! Agora, agora Daniel está separado do rei. Olha onde o povo colocou, em uma cova, como os leões que tamparam a cova. Se não morrer pelos leões, morrer asfixiado, sem sol, sem nada, em 3 dias ali. Amados, chegado ao fim da noite, a Bíblia diz, no versículo 19: de volta ao seu palácio, o rei, de volta ao seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem nada vir, e sem mandar, ou melhor, vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. 20. Logo ao amanhecer levantou-se e dirigiu-se a toda a pressa à cova dos leões. Olha que coisa tremenda. Ele não comeu, não bebeu, não veio concubina, ficou rezando, porque lá no fundo Dario queria que Deus fizesse alguma justiça, o que ele não pôde fazer, que Deus pudesse fazer. E eu quero terminar dizendo: quando se aproximou, versículo 21, quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? 22, leia comigo bem forte. Daniel respondeu-lhe, Senhor, longa vida ao rei. Ué, Daniel não morreu, diga isso. Fale mais forte, gente. Mas não estava junto com os leões. Mas não morreu. Daniel está lá dentro, diz, longa vida por rei. Para quê, rei? Isso ameaçou, sabe, os governadores e tudo mais. Esse homem não morreu. Esses leões estão doentes, estão cegos, esses leões não funcionam. Amém? Amém. Irmãos, 23. Mas Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente, e porque contra ti também, ó rei, não cometi nenhuma falta. Se a tua vida perante Deus é justa, Deus envia anjo para te proteger. Diga: Deus dispõe dos seus anjos para te proteger. Fale forte. E nada pode te destruir, nada pode te derrotar, amigos. E a Bíblia diz no verso 24: então o rei, todo feliz, ordenou que retirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço alguma de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Por ordem do rei, mandaram vir então quem? Os acusadores de Daniel, que foram jogados na cova dos leões com suas mulheres e seus filhos. Não haviam tocado o fundo da cova, e já os leões o agarraram e lhes trituraram os ossos. Quem quis destruir
foi destruído. Quem quis acabar, acabou por si próprio. Eles fizeram a cova de leão para Daniel e acabou a cova sendo para eles mesmos. Fica isso um exemplo para todos nós. Quem quiser destruir o outro vai ser destruído por si próprio. Quem quiser eliminar o ministério do outro vai ser eliminado por si próprio. Quem quiser defraudar o outro vai ser defraudado por si próprio. E aí conta a Bíblia. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra: felicidade e prosperidade. 27. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É ao Deus vivo que subsiste eternamente. Seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. 28. Ele salva, ele livra, ele faz milagre e prodígio no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Irmãos, irmãs, amigo, parente, seja quem for, esse Deus faz sinal, esse Deus faz prodígio, esse Deus faz milagre, e é nesse Deus de Daniel que nós temos que nos embasar, que nós temos que depositar a nossa fé, que nós temos que vivenciar. Foi assim que Daniel prosperou diante do reinado de Dario e durante o de Ciro e dos persas, e do persa. Dário então ficou muito feliz, porque tudo aquilo que pressionaram fazer, ele fez, desobedecendo a Deus. Mas Deus não tira a realeza do teu servo. E agora, querendo ou não, Daniel prospera. Daniel está à frente de tudo, só que para isso ele teve que passar por uma tremenda perseguição. Então eu encerro dizendo: quem quer ser de Jesus Cristo nesses finais de tempo, quem quer estar dentro de uma igreja viva, tenham também a coragem de sofrer os ataques deste mundo por amor ao reino e por amor ao Evangelho. Eu vos disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dessas fórmulas como rezamos. Nós queremos, ó Deus, honrar o teu único poder, o teu santo nome. Nós precisamos louvar o teu rei, sem medo, sem distinção, sem nenhuma ação que venha nos proibir a orar como nós sentimos desejo de orar. Pai amoroso, dai-nos dos teus dons espirituais, enchei este lugar da vossa divina providência, consagrai este teu povo, Senhor, tirando de nós todas as forças do inimigo e dando a força de Daniel, que possamos, ó Pai, todos os dias orar sem cessar, sermos tocados pelo teu Espírito, ungido do teu Espírito, transformado pelo teu Espírito. Dai-me força, Senhor Jesus, dai-me coragem, Senhor Jesus, para levar em frente esta missão, para levar o teu Evangelho diante de todas as nações, louvando e glorificando a Deus, dando a certeza da ressurreição, dando a certeza da igreja verdadeira. Encha-nos diante de ti, Senhor. Toque esses homens, rezem, filhos de Deus, para que Deus nos defenda dos leões, para que Deus te defenda das garras do inimigo e te revele a igreja verdadeira, que você possa louvar, que você possa levar em frente o teu ministério, que você possa rezar na tua família, que você possa ser revestido de Deus. O Espírito de Deus, encha nosso coração do teu Espírito, renova com o teu Espírito e venha libertar o teu povo, agora por todo e sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Glorifiquemos o Senhor, exaltemos o nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, Deus, nós queremos te louvar. Vamos glorificar a Deus.
Encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. É tão bom estar neste lugar de alegria e paz se nos faz cantar o seu louvor. Eu também sou templo do Senhor e o meu coração vai cantar pra sempre o seu louvor. Cante forte ao Senhor, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Nós queremos dizer que agora é